Havia uma antiga lenda que assombrava a pequena cidade costeira de Seville. Dizia-se que todas as noites, à meia-noite em ponto, uma figura horripilante era avistada caminhando lentamente pela praia, com longos cabelos negros esvoaçantes e olhos vazios que brilhavam na escuridão. Aqueles que tinham a infelicidade de cruzar seu caminho eram amaldiçoados com uma terrível tormenta que arrastava suas almas para o abismo do desconhecido. Ninguém sabia ao certo a origem ou a identidade da figura misteriosa, mas seu terror pairava sobre Seville como uma sombra constante. Os moradores evitavam a praia à noite, trancavam suas portas e janelas com medo do desconhecido que vagava pelas areias geladas. Uma jovem chamada Emily sempre foi fascinada pela lenda da figura à beira da praia. Apesar dos avisos e das histórias assustadoras, sua curiosidade a consumia, e ela decidiu desafiar o medo que dominava a cidade. Na véspera de seu aniversário de 18 anos, Emily escolheu se aventurar até a praia à meia-noite, determinada a descobrir a verdade por trás da lenda. Envolta em seu casaco pesado e com uma lanterna tremulando em sua mão, Emily caminhou pela areia úmida, iluminando o caminho à sua frente. O som do oceano agitado ecoava ao seu redor, criando uma atmosfera de tensão que a fazia tremer de medo e excitação. À medida que os ponteiros do relógio se aproximavam da meia-noite, Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O vento soprava forte, fazendo as ondas rugirem de forma assustadora. E então, ela viu, surgindo da escuridão, a figura se materializou diante de seus olhos, emanando uma aura de puro terror. Seus cabelos negros dançavam ao vento, seus olhos vazios miravam diretamente nos de Emily. Uma sensação de gelo percorreu o corpo da jovem, mas sua determinação a manteve firme no lugar. "A quem ousa perturbar meu sono?" A voz da figura ressoou na noite, ecoando como um sussurro assombrador. Emily engoliu em seco, mas conseguiu reunir coragem suficiente para responder: "Eu não vim para perturbar, mas para descobrir a verdade por trás de sua lenda." "Quem é você? O que aconteceu para você vagar eternamente pela praia?" A figura permaneceu em silêncio por um momento, como se considerasse a resposta de Emily. Então, lentamente, ela começou a se aproximar da jovem, seus passos ecoando um som sinistro na areia. "Eu sou Marina, uma alma amaldiçoada pelo março. Há muitos anos, eu era uma sereia que encantava os marinheiros com meu canto hipnotizante. Mas meu coração foi corrompido pela ganância e pela vingança, e acabei invocando um poder sombrio, que me condenou a esta forma grotesca que você vê agora." As palavras de Marina ecoaram na mente de Emily, e ela sentiu uma onda de compaixão e horror se misturando dentro dela. A sereia amaldiçoada contou sua história angustiante, revelando detalhes de sua queda da graça e sua luta contra as trevas que a consumiam. Enquanto escutava a confissão de Marina, Emily sentiu-se tomada por uma determinação renovada. Ela não podia deixar a sereia sofrer eternamente, condenada à solidão e à amargura. Com sua voz tremendo, ela perguntou: "Há alguma maneira de quebrar a maldição que a aprisiona? Marina, como posso ajudá-la a encontrar paz?" A figura à beira da praia pareceu surpresa com a pergunta de Emily. Seus olhos vazios piscaram por um instante antes de responder: "Para quebrar a maldição, você deve encontrar a chave do abismo, uma relíquia escondida nas profundezas do março. Mas tenha cuidado, pois o caminho é cheio de perigos e provações que apenas os mais corajosos podem superar." Emily absorveu as palavras de Marina, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Ela sabia que a busca pela chave do abismo seria uma jornada perigosa, mas sua determinação em ajudar a sereia amaldiçoada só crescia mais forte a cada momento. Sem hesitar, Emily se despediu de Marina e correu de volta para a cidade, seu coração pulsando com a emoção da aventura que a aguardava. Amanheceu quando ela finalmente chegou em casa, os primeiros raios de sol iluminando o caminho à frente. Determinada a cumprir sua missão, Emily preparou-se para a jornada que a esperava. Ela reuniu suprimentos, estudou mapas e se despediu de sua vida cotidiana, pronta para embarcar em uma busca que mudaria seu destino para sempre. Com a noite chegando mais uma vez, Emily voltou à praia, sua lanterna brilhando na escuridão. Ela mergulhou corajosamente no oceano agitado, a água gelada abraçando seu corpo com força, enquanto ela nadava em direção ao desconhecido.
As profundezas do mar eram vastas e cheias de mistérios, mas Emily persistiu, guiada pela promessa de libertar Marina de sua maldição. Ela enfrentou criaturas marinhas assustadoras, correntes traiçoeiras e ilusões sedutoras que tentavam desviá-la de seu caminho. Finalmente, após dias de busca incansável, Emily avistou um brilho misterioso no fundo do oceano. Respirando fundo, ela se aproximou e descobriu a chave do abismo, uma relíquia antiga e radiante que parecia pulsar com uma energia ancestral. Com a relíquia segurada firmemente em suas mãos, Emily nadou de volta à superfície, sentindo a emoção e o medo se misturando em seu peito. Ela sabia que o momento da verdade estava se aproximando, e que o destino de Marina estava em suas mãos. Ao emergir da água, Emily correu de volta à praia, onde a figura à beira do oceano a aguardava pacientemente. Com passos determinados, ela se aproximou de Marina e ergueu a chave do abismo diante dela, a luz brilhando intensamente através da noite. Marina, com esta relíquia, eu espero que possamos quebrar a maldição que a assombra. Que a luz do abismo traga paz ao seu coração e liberdade à sua alma. As palavras de Emily ressoaram na noite, preenchendo o ar com uma energia intensa e redentora. A figura à beira da praia olhou para a chave do abismo, seus olhos vazios brilhando com uma luz suave. Então, lentamente, seu corpo começou a se transformar, a forma grotesca da sereia desaparecendo para revelar uma beleza pura e radiante, que estava escondida por tantos séculos. Marina olhou para Emily com gratidão em seus olhos recém-iluminados, sua voz suave como o sussurro do mar. Obrigada, corajosa alma. Você trouxe luz à escuridão que me envolvia, e agora posso finalmente descansar em paz. Que sua jornada seja abençoada, e sua vida enriquecida pela compaixão que você me deu. Com essas palavras, Marina desapareceu nas ondas quebradas, sua forma se dissolvendo na luz do amanhecer. Emily permaneceu na praia, seu coração cheio de uma mistura de tristeza e alegria, sabendo que ela havia cumprido sua missão e ajudado a trazer paz a uma alma atormentada. E assim, a lenda da figura à beira da praia foi transformada, de um conto de terror para uma história de redenção e compaixão que seria contada pelas gerações vindouras. Emily retornou à sua vida na cidade costeira de Seville, mas sabia que ela sempre carregaria consigo a lembrança da sereia maldita, e da jornada que a levou à beira do desconhecido, e de volta. Novamente, Emily caminhou lentamente pela areia, sentindo o sol nascente aquecer sua pele. Cada passo era tomado com a calma de quem havia cumprido uma missão importante e significativa. Ela olhou para trás, para as águas agitadas onde Marina desaparecera, e viu apenas as ondas serenas, dançando sob a luz da manhã. O peso da tristeza se dissipava aos poucos, dando lugar a um sentimento de dever cumprido, e alegria pela transformação que testemunhara. Ela sabia que a história daquela sereia maldita, que outrora causava medo e desespero, seria agora lembrada de forma diferente, como um exemplo de redenção e compaixão. Ao retornar para Seville, Emily sentiu uma sensação de paz interior que há tempos não experimentava. Ela olhava para as casas de pescadores e as embarcações no porto com um novo olhar, apreciando a beleza simples da vida à beira-mar. As pessoas da cidade notaram a mudança em sua expressão e cumprimentavam-na com sorrisos calorosos, sem saber da jornada extraordinária que ela havia enfrentado. No entanto, Emily sabia que, embora o capítulo da sereia maldita tenha chegado ao fim, sua própria jornada estava longe de terminar. A experiência de lidar com forças além da compreensão humana havia despertado nela uma curiosidade insaciável e uma sede por novas aventuras. Ela sentia o chamado do desconhecido, sussurrando-lhe promessas de descobertas e desafios. Enquanto caminhava pelas ruas familiares de Seville, Emily refletia sobre tudo o que havia vivido. As noites sem dormir, a sensação de estar à beira do abismo, a coragem que nunca soube que possuía. Ela compreendeu que, muitas vezes, a verdadeira bravura reside não na ausência do medo, mas sim na capacidade de enfrentá-lo e seguir em frente, mesmo quando o mundo parece desmoronar ao seu redor. O mar continuava a sussurrar suas canções antigas, mas agora Emily ouvia-as com um novo significado. Ela sabia que aquele primeiro encontro com a sereia não havia sido uma simples coincidência, mas sim um chamado do destino para mergulhar em um mundo de magia e mistério. À noite, Emily se deitava em sua cama,
e fechava os olhos, revivendo as memórias da sereia e do oceano infinito que se estendia diante dela. Ela sentia que algo dentro de si havia sido despertado, uma centelha de poder e sabedoria ancestral que agora brilhava intensamente em seu coração. E assim, os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Emily retomou sua rotina na cidade costeira, mas algo havia mudado para sempre dentro dela. Ela encontrava beleza nas pequenas coisas, agradecendo a cada raio de sol que acariciava sua pele, e cada brisa marinha, que sussurrava segredos antigos em seus ouvidos. Quando as noites chegavam, Emily caminhava até a praia, e contemplava as estrelas cintilantes no céu noturno. Ela sabia que o oceano guardava inúmeras histórias não contadas, segredos profundos, que aguardavam aqueles corajosos o suficiente para desvendá-los. E assim, a vida de Emily seguia adiante, entrelaçada com a lembrança da sereia maldita, e da jornada que a transformara para sempre. Ela abraçava o desconhecido com coragem e determinação, pronta para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse. Porque, no final das contas, Emily descobrira que a verdadeira essência da vida reside não apenas na busca por respostas, mas sim na jornada em si, nas experiências que nos moldam e nos transformam, nos encontros que nos desafiam e nos inspiram. E assim, sob o brilho das estrelas e o som das ondas quebrando suavemente na praia, Emily sabia que sua história estava longe de chegar ao fim. Ainda havia mistérios a desvendar, aventuras a vivenciar e almas a ajudar a encontrar redenção. E ela estava pronta para cada desafio que o mar agitado e o horizonte distante lançassem em seu caminho. Sob o brilho das estrelas e o som tranquilizador das ondas quebrando suavemente na praia, Emily sentiu uma profunda sensação de paz e contentamento. Ela compreendia agora que a verdadeira essência da vida não reside apenas na busca por respostas, mas sim na jornada em si, nas experiências que nos transformam e nos moldam, nos encontros que desafiam e inspiram o nosso coração. Cada passo dado, cada desafio enfrentado e cada mistério desvendado contribuíram para a pessoa que ela se tornara. As lições aprendidas ao longo do caminho eram tesouros valiosos que ela guardaria para sempre em seu coração. Enquanto contemplava o vasto horizonte diante dela, Emily sentiu uma chama de determinação que queimava em seu interior. Ela sabia que sua jornada estava longe de chegar ao fim. Ainda havia muitos mistérios a desvendar, aventuras a vivenciar e almas a ajudar a encontrar redenção. Com coragem renovada e um espírito resiliente, Emily estava pronta para cada desafio que o mar agitado e o horizonte distante lançassem em seu caminho. Sabia que havia um propósito maior guiando seus passos, e ela abraçou isso com gratidão e determinação. Enquanto o vento sussurrava segredos antigos, e as estrelas brilhavam como guias em meio à escuridão, Emily sentiu-se conectada com algo maior do que ela mesma. Cada dia trazia consigo a promessa de novas descobertas, de crescimento pessoal e de oportunidades para fazer a diferença no mundo ao seu redor. Assim, com um sorriso nos lábios e o coração cheio de esperança, Emily mergulhou de cabeça na incerteza do futuro, confiante de que a sua determinação e compaixão seriam suas melhores armas para enfrentar o desconhecido. E assim, sob as estrelas cintilantes e o som tranquilizador do mar, Emily embarcou em sua próxima jornada, pronta para enfrentar o que quer que viesse em seu caminho, sabendo que a verdadeira essência da vida não está apenas nas respostas que encontramos, mas sim na beleza e na transformação que a jornada nos proporciona. Era uma noite escura e chuvosa. Emily, uma jovem corajosa de 25 anos, estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho no escritório. Ela vivia em um prédio antigo no centro da cidade, com um elevador antigo e meio assustador. Ao chegar em casa, Emily entrou no prédio e dirigiu-se ao elevador. Ela apertou o botão e as portas se abriram lentamente, revelando um interior escuro e mofado. Emily sentiu um arrepio na espinha enquanto entrava no elevador e apertava o botão do seu andar. À medida que as portas se fechavam lentamente, Emily sentiu um leve tremor percorrer seu corpo. O elevador começou a se mover, subindo lentamente pelos andares do prédio. Durante o percurso, Emily ouviu um rangido vindo das engrenagens antigas do elevador, como se estivesse gemendo de idade. De repente, o elevador deu um solavanco e parou bruscamente entre dois andares. Emily segurou-se no corrimão,
tentando manter a calma. Ela pressionou freneticamente o botão de emergência, mas nada aconteceu. O elevador estava preso. Emily olhou ao redor e percebeu que o ambiente estava mais escuro do que antes. Ela podia sentir uma presença estranha e opressiva no ar, como se não estivesse sozinha ali. O medo começou a se infiltrar em seu peito, fazendo seu coração acelerar. De repente, as luzes do elevador piscaram e se apagaram, deixando Emily na completa escuridão. Ela tentou controlar a respiração, mas o pânico começava a se instalar. Foi então que ela ouviu um som distante, um sussurro suave e arrepiante ecoando no interior do elevador. Emily, sussurrou uma voz feminina, quase inaudível. Emily arrepiou-se até o último fio de cabelo, incapaz de identificar a origem da voz. Ela chamou pelo porteiro do prédio, mas não houve resposta. Apenas o eco de sua própria voz reverberava nas paredes do elevador. Os minutos pareciam se arrastar enquanto Emily permanecia presa na escuridão. Ela sentia como se estivesse sendo observada, como se algo sinistro estivesse à espreita nas sombras. O sussurro continuava, mais insistente e perturbador a cada vez. De repente, Emily sentiu um toque gelado em seu ombro. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Em pânico, ela começou a bater nas portas do elevador, gritando por socorro. O sussurro se intensificou, tornando-se quase um murmúrio de desespero. Emily, você não pode escapar. Lágrimas desceram pelo rosto de Emily enquanto o medo a envolvia completamente. Ela fechou os olhos e rezou por ajuda, desejando estar em qualquer lugar, menos naquele elevador assombrado. Em um último ato de desespero, ela gritou o mais alto que pôde, esperando que alguém a ouvisse. Foi então que as luzes do elevador se acenderam subitamente, revelando o rosto pálido e assustador de uma mulher de vestido branco em frente a ela. Seus olhos vazios e sem vida encaravam Emily, fazendo-a congelar de terror. A mulher estendeu a mão esquelética em direção a ela, murmurando palavras incompreensíveis. Emily recuou, encolhendo-se no canto do elevador, sem saber o que fazer. A mulher de vestido branco avançou lentamente, pairando sobre ela como uma sombra sinistra. Emily podia sentir o frio emanando da figura macabra, fazendo todo o seu corpo tremer. E então, num momento de coragem surgido do mais profundo desespero, Emily ergueu-se e encarou a aparição. Com voz trêmula, ela perguntou: "Quem é você? O que quer de mim?" A mulher de vestido branco sorriu de forma sinistra, revelando dentes afiados e carcomidos. "Eu sou o espírito de uma mulher que morreu neste elevador há muitos anos. Eu nunca encontrei paz e agora estou condenada a assombrar este lugar para sempre. Mas você, Emily, tem uma chance de me libertar. Você deve desvendar o mistério da minha morte e me ajudar a encontrar a paz." Emily sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que não poderia escapar da situação, que teria que enfrentar o terror que se desenrolava diante dela. Com determinação, ela concordou em ajudar o espírito a encontrar a verdade por trás de sua morte. A mulher de vestido branco sorriu novamente, mas desta vez era um sorriso de gratidão. "Obrigada, Emily. A chave para desvendar o mistério está nas profundezas deste prédio. Siga a trilha de sangue e siga as pistas que encontrar pelo caminho. A verdade está escondida, mas você é a única que pode revelá-la." Com um aceno final, a mulher de vestido branco desapareceu nas sombras do elevador, deixando Emily sozinha e aturdida com a revelação. Ela respirou fundo e, com determinação renovada, decidiu embarcar na jornada para desvendar o mistério que assombrava o elevador. Emily saiu do elevador e correu pelo corredor escuro, seguindo a trilha de sangue que se estendia diante dela. Com cada passo, ela sentia a presença do espírito a guiando, incentivando-a a prosseguir. As pistas que encontrava pelo caminho a levavam mais fundo nos segredos do prédio, revelando uma história de traição, vingança e morte. Finalmente, depois de horas de busca incansável, Emily descobriu a verdade sobre a morte da mulher de vestido branco. Ela havia sido traída por alguém em quem confiava, levando-a a um destino trágico e injusto. Com essa revelação, o espírito finalmente encontrou a paz que tanto buscava, desaparecendo em uma luz brilhante e reconfortante. Emily saiu do prédio, exausta mas aliviada.
Ela sabia que aquela noite assombrosa no elevador nunca seria esquecida, mas também sabia que havia cumprido um propósito maior ao ajudar o espírito a encontrar a paz. E assim, ela seguiu em frente, carregando consigo a lembrança daquela noite terrível, mas também o conhecimento de que o mal pode ser confrontado e vencido, mesmo nos lugares mais sombrios. Enquanto Emily caminhava pelas ruas silenciosas da cidade, o eco dos acontecimentos daquela noite assombrosa continuava a ressoar em sua mente. Ela sentia uma mistura de sentimentos: tristeza pela história trágica da mulher de vestido branco, raiva pelo traidor que a havia levado à morte e gratidão por ter sido capaz de desvendar a verdade e ajudar o espírito a encontrar a tão merecida paz. O vento gelado da madrugada sussurrava pelos becos escuros, fazendo as sombras dançarem ao redor dela. O rosto pálido de Emily refletia a luz fraca dos postes, revelando marcas de cansaço e determinação. Ela nunca havia imaginado que aquela noite de investigação a levaria a desvendar um mistério tão sombrio e antigo. Enquanto Emily andava, ela viu uma luz brilhante surgir à sua frente. Ela parou por um momento, observando maravilhada a luz crescente que tomava forma diante de seus olhos. Era a luz do espírito da mulher de vestido branco, agora em paz e pronta para seguir em frente. O espírito olhou para Emily com olhos gratos e sorriu. Um sorriso sereno que transmitia uma sensação de alívio e contentamento. Em um instante, a figura etérea começou a se desvanecer, como se fosse feita de estrelas em uma noite de verão. Emily sentiu um calor reconfortante envolvê-la quando o espírito finalmente desapareceu por completo na luz brilhante. Um silêncio tranquilo caiu sobre a rua deserta, e Emily soube que a presença da mulher de vestido branco não assombraria mais aqueles corredores vazios. Com o coração mais leve, Emily continuou sua caminhada pela cidade adormecida. Ela sabia que aquela experiência mudaria sua vida para sempre, mas também sabia que agora podia seguir em frente com a certeza de ter feito a diferença, mesmo que fosse para uma alma atormentada. À medida que o sol começava a despontar no horizonte, lançando seus raios dourados sobre os prédios antigos, Emily sentiu uma sensação de renovação e esperança. Ela estava pronta para deixar para trás a escuridão daquela noite e abraçar o novo dia com coragem e determinação. Enquanto as pessoas começavam a sair de suas casas para mais um dia, Emily percebeu que cada rosto escondia suas próprias histórias, seus próprios segredos e desafios. Ela sabia que o mal muitas vezes se escondia nas sombras, mas também tinha a certeza de que a luz da verdade sempre encontraria o seu caminho. Com um suspiro de alívio, Emily virou a esquina e começou a se afastar da cena daquela noite tumultuosa. Ela sabia que nunca esqueceria a mulher de vestido branco e o que tinha descoberto para libertar sua alma, mas agora era hora de seguir em frente e continuar sua jornada, pronta para enfrentar qualquer desafio que o destino lhe reservasse. E assim, Emily desapareceu nas ruas movimentadas da cidade, marcada pela experiência que a tinha transformado e fortalecido. Ela agora carregava consigo a lembrança daquele encontro sobrenatural, lembrando-a de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da verdade e da bondade sempre brilharia, trazendo esperança e redenção para aqueles que precisavam. E assim, a história de Emily e da mulher de vestido branco se tornou uma lenda na cidade, lembrando a todos que o mal pode ser confrontado e vencido, desde que haja aqueles dispostos a lutar por justiça e compaixão, mesmo nos lugares mais sombrios e assombrados. As notícias do desaparecimento de Emily se espalharam pela cidade como fogo em palha seca. Amigos, vizinhos e até desconhecidos se mobilizaram em busca da jovem corajosa que tinha enfrentado o desconhecido e desaparecido misteriosamente. Enquanto isso, Emily se via em um lugar que mal reconhecia, perdida entre ruas estreitas e becos sinuosos que pareciam se mover e mudar diante de seus olhos. A lembrança da mulher de vestido branco a perseguia, enchendo-a de determinação e receio ao mesmo tempo. Ela sabia que aquele encontro não tinha sido por acaso, e o que quer que aquela mulher representasse estava agora entrelaçado em seu destino. A noite caía lentamente sobre a cidade, lançando sombras que dançavam ao redor de Emily enquanto ela se movia desorientada. Seus pensamentos se voltavam para a mensagem enigmática que a mulher lhe transmitirá, as palavras ecoando em sua mente como um mantra misterioso. Ela se viu questionando tudo o que sabia, tudo em que acreditava, enquanto a sensação de que algo maior, algo mais antigo do que o tempo, estava se desdobrando diante dela.
Os dias se passaram sem que Emily conseguisse encontrar uma saída daquele labirinto de sombras e mistérios. Por mais que tentasse, as ruas pareciam se mover, os rostos das pessoas se distorciam como se tentassem esconder alguma verdade obscura. Mas a luz da lembrança da mulher de vestido branco continuava a guiá-la, uma chama tênue, porém constante, em meio à escuridão que a cercava. E então, numa noite em que a lua brilhava redonda e prateada no céu, Emily viu diante de si uma fenda na realidade, como se o véu entre o mundo que conhecia e o desconhecido estivesse se rasgando. Ela sentiu um chamado, uma força magnética que a puxava para aquela abertura entre os universos, e sem hesitar, ela se lançou além do limiar, rumo ao desconhecido. O que ela encontrou do outro lado era além de qualquer descrição ou compreensão. Um lugar de trevas profundas, mas também de uma luz intensa e cintilante que parecia brotar do próprio coração do mundo. Seres estranhos e maravilhosos dançavam ao seu redor, cantando músicas antigas que faziam seu coração vibrar em harmonia. E no centro de tudo, estava a mulher de vestido branco, com seus olhos profundos como abismos e sorriso suave como um raio de sol. Ela se aproximou de Emily, estendendo-lhe a mão com um convite silencioso. Emily compreendeu naquele momento que aquela mulher não era simplesmente uma guia, mas uma guardiã de segredos ancestrais, uma mensageira de verdades ocultas. Sem medo, Emily tomou a mão estendida, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu corpo e sua alma. Imagens passaram por sua mente, visões de mundos além do tempo, de batalhas perdidas e vitórias conquistadas, de sacrifícios e redenções. Ela viu a si mesma em momentos que ainda estavam por vir, desafiada de todas as formas possíveis, mas sempre erguendo-se, sempre encontrando força e coragem onde antes imaginava não ter. Quando enfim retornou à cidade que havia deixado para trás, Emily não era mais a mesma. Seus olhos brilhavam com uma luz interior, sua voz ressoava com uma sabedoria antiga. Ela compartilhou sua jornada com aqueles que a haviam amado e buscado, e sua história se espalhou como uma chama que não podia ser apagada. E assim, a lenda de Emily da mulher de vestido branco cresceu e se transformou em algo mais do que uma simples narrativa. Tornou-se a encarnação da coragem diante do desconhecido, da determinação diante da adversidade, da esperança diante da desolação. Emily se tornou um farol de luz em meio às trevas, lembrando a todos que é possível confrontar os próprios medos e emergir mais forte do outro lado. E aqueles que ouviram sua história, aqueles que viram o brilho em seus olhos, souberam que a verdadeira batalha não é contra forças externas, mas sim contra os demônios internos que nos impedem de alcançar todo o nosso potencial. Emily se tornou um exemplo vivo de que, mesmo nas profundezas mais obscuras, a luz da verdade e da bondade pode guiar-nos de volta ao caminho da redenção e da esperança. Era uma vez um sítio isolado no meio de uma densa floresta, onde vivia uma bela mulher misteriosa conhecida apenas como Heloísa. Ela morava em uma pequena cabana à beira de um lago sombrio e profundo, rodeado por árvores antigas e enevoadas. Os moradores das redondezas evitavam cruzar seu caminho, pois diziam que Heloísa era uma bruxa que possuía poderes sombrios e um coração gelado como as águas do lago. Os mais corajosos contavam histórias de como ela atraía os incautos para as profundezas do lago, onde suas almas seriam aprisionadas para sempre. Certa noite, uma jovem chamada Ana, que morava no vilarejo mais próximo, decidiu desafiar as lendas sobre a mulher do lago. Intrigada pela figura enigmática de Heloísa, Ana partiu em busca da cabana solitária na esperança de desvendar o mistério que envolvia a misteriosa mulher. Ao chegar ao sítio, Ana se deparou com a beleza selvagem do local, mas também sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao avistar o lago sombrio à frente da cabana de Heloísa. Decidida a descobrir a verdade, ela bateu à porta da cabana e foi recebida pela própria mulher do lago. Heloísa era de uma beleza sobrenatural, com olhos profundos como o abismo e um sorriso enigmático que deixava Ana inquieta. A jovem sentiu um misto de fascínio e medo diante da figura enigmática da mulher do lago, mas não recuou em sua determinação de desvendar os segredos que ela guardava. Durante os dias que se seguiram, Ana ficou hospedada na cabana de Heloísa, explorando os arredores do lago e tentando decifrar os enigmas que envolviam a mulher misteriosa. À noite, enquanto ouvia o sussurro das águas escuras do lago, Ana sentia a presença sinistra que pairava sobre o lugar,
como se o próprio lago estivesse vivo e observando cada passo seu. Em uma dessas noites sombrias, Ana acordou com um grito agudo vindo do lago. Correndo para a margem, ela viu um vulto se erguendo das profundezas, uma figura pálida e espectral que se revelou como o espírito de uma jovem que havia desaparecido no lago há muitos anos. A aparição fantasmagórica apontou na direção da cabana de Heloísa, antes de desaparecer nas sombras aquáticas. Alarmada com a visão, Ana confrontou a mulher do lago, exigindo explicações sobre o que havia testemunhado. Heloísa olhou nos olhos da jovem com tristeza e contou a terrível história por trás de sua maldição. Era muitos anos que Heloísa havia sido uma simples camponesa, amaldiçoada por um feiticeiro vingativo que a transformará em uma guardiã do lago, condenada a vagar eternamente entre o mundo dos vivos e dos mortos. Sua tarefa era atrair almas perdidas para o lago, a fim de saciar a sede de vingança do feiticeiro que a havia amaldiçoado. Com lágrimas nos olhos, Heloísa implorou a Ana que a ajudasse a quebrar a maldição que a aprisionava, oferecendo-lhe em troca sua eterna gratidão e o perdão pela terrível sina que havia sido obrigada a cumprir. Com o coração apertado, Ana concordou em ajudar a mulher do lago a encontrar a redenção, embarcando em uma jornada perigosa e cheia de desafios para enfrentar o feiticeiro vingativo e libertar Heloísa de sua prisão eterna. Durante a jornada, Ana e Heloísa enfrentaram criaturas sombrias e perigos inimagináveis, desafiando as forças malignas que protegiam o feiticeiro e sua fortaleza sinistra nas profundezas da floresta. Com coragem e determinação, elas superaram cada obstáculo, fortalecendo o laço que se formara entre elas. Finalmente, após uma batalha épica contra o feiticeiro vingativo, Ana e Heloísa conseguiram romper a maldição que a prendia ao lago, libertando-a de sua terrível sina e concedendo-lhe a paz que tanto almejava. Com lágrimas de alegria nos olhos, Heloísa agradeceu a Ana por sua coragem e bondade, prometendo vigiar o lago para sempre como guardiã dos que se aventurassem por suas águas misteriosas. E assim, a mulher do lago encontrou a redenção e a liberdade, enquanto Ana retornou ao vilarejo como uma heroína que desafiara o terror e trouxera à luz a escuridão que envolvia o sítio perdido na Floresta Sombria. E assim termina a história da mulher do lago do sítio, uma narrativa de terror e redenção que ecoará por gerações, lembrando a todos que nem sempre o que parece obscuro e sinistro esconde apenas maldade, mas também a possibilidade de redenção e amor. A história da mulher do lago é um conto popular que aparece em diversas culturas ao redor do mundo, com algumas variações entre as versões. Em muitas narrativas, a mulher do lago é retratada como uma entidade mística ou espiritual que habita um corpo d'água, como um lago ou rio, e geralmente está associada a lendas sobre amor, perda e morte. Na maioria das versões, a mulher do lago é descrita como uma figura bela e enigmática, muitas vezes com longos cabelos que brilham como ouro sob a luz da lua. Ela é vista como uma guardiã do local onde habita e muitas vezes é retratada como uma espécie de sereia ou náiade, com poderes sobrenaturais sobre a água e os seres vivos que nela habitam. Uma das características mais recorrentes da mulher do lago é sua capacidade de sedução e encantamento, podendo atrair os homens para dentro do lago com sua beleza e canções hipnóticas. Em algumas versões da lenda, ela é retratada como uma entidade benevolente que concede bênçãos aos que a visitam, enquanto em outras ela é vista como uma criatura vingativa que traz má sorte e desgraça aos imprudentes que cruzam seu caminho. A mulher do lago também está frequentemente associada a histórias de amor trágico, geralmente envolvendo a morte prematura de um amante humano que tenta se unir a ela nas águas do lago. Essas narrativas exploram temas como a perda, a saudade e a transitoriedade da vida, muitas vezes servindo como um lembrete da fragilidade e efemeridade dos laços humanos. Em algumas culturas, a mulher do lago é vista como uma figura protetora, que oferece orientação espiritual e sabedoria aos viajantes perdidos que se aproximam de suas águas. Ela é considerada uma guardiã dos segredos da natureza e uma mensageira entre o mundo humano e o reino espiritual, capaz de revelar visões do passado, presente e futuro aos que procuram sua ajuda. Em resumo, a mulher do lago é uma figura lendária profundamente enraizada no folclore de diferentes culturas, representando uma mistura de mistério, beleza e poder sobrenatural. Suas histórias continuam a encantar e intrigar as pessoas ao longo dos séculos, refletindo aspectos universais da condição humana,
como a busca pelo desconhecido, a conexão com a natureza e a inevitabilidade da morte. Existem diversas lendas e mitos em diferentes culturas ao redor do mundo que apresentam mulheres místicas, cada uma com características únicas e significados simbólicos. Aqui estão algumas lendas sobre mulheres místicas que são tão fascinantes quanto a Mulher do Lago. 1. Asterisco asterisco as sereias asterisco asterisco. As sereias são criaturas míticas frequentemente associadas ao mar e às águas profundas. Na mitologia grega, as sereias eram seres metade mulher e metade pássaro marinho, conhecidas por sua bela voz que hipnotizava os marinheiros e os levava à perdição. As sereias simbolizam a tentação, a sedução e os perigos ocultos que podem ser encontrados nas profundezas das águas. 2. Asterisco asterisco Uldra asterisco asterisco. Na mitologia nórdica, a Uldra é uma criatura mística que habita as florestas e é conhecida por sua beleza e encanto. Ela é descrita como uma bela mulher com cauda de animal, e é capaz de atrair os homens para o seu domínio na floresta. A Uldra representa a ligação entre o mundo natural e o sobrenatural, bem como a dualidade entre a beleza e a periculosidade da natureza. 3. Asterisco asterisco Lilith asterisco asterisco. Na tradição judaica, Lilith é considerada a primeira esposa de Adão, criada da mesma maneira que ele, ao contrário de Eva. Lilith é retratada como uma mulher independente e poderosa, que se recusa a se submeter a Adão e a expulsa do jardim do Éden. Ela é às vezes associada a figuras demoníacas e é vista como um símbolo de rebeldia feminina e autonomia. 4. Asterisco asterisco Yuki-onna asterisco asterisco. Na mitologia japonesa, Yuki-onna, ou Mulher da Neve, é uma entidade mística que vive nas regiões geladas do país. Ela é descrita como uma mulher pálida e de beleza hipnotizante, que pode aparecer durante uma nevasca para atrair os viajantes perdidos para a morte. Yuki-onna representa a beleza efêmera e a natureza implacável do inverno e do gelo. 5. Asterisco asterisco Fadas asterisco asterisco. As fadas são criaturas míticas encontradas em muitas culturas ao redor do mundo, geralmente associadas ao reino das fadas e ao mundo natural. Elas são retratadas como seres mágicos, muitas vezes com asas e poderes sobrenaturais, que habitam bosques encantados e jardins secretos. As fadas simbolizam a conexão com a natureza, a magia e o mistério do mundo natural. Essas são apenas algumas das muitas lendas sobre mulheres místicas que permeiam o folclore e a mitologia de diferentes culturas. Cada uma dessas figuras carrega consigo significados simbólicos e representações poderosas, refletindo aspectos universais da experiência humana, como a dualidade entre o bem e o mal, a beleza e a periculosidade, e a conexão com o mundo espiritual e natural. Essas histórias continuam a encantar e intrigar as pessoas, proporcionando insights sobre a complexidade e a diversidade do imaginário humano. Existem mais algumas lendas sobre mulheres místicas de diversas culturas ao redor do mundo. 1. Asterisco asterisco Morgan Le Fay asterisco asterisco. Na lenda arturiana, Morgan Le Fay é uma feiticeira poderosa e irmã do rei Arthur. Ela é retratada como uma mulher misteriosa e ambígua, capaz de realizar feitiçaria e magia negra, mas também tendo seu lado benevolente. Morgan Le Fay representa o poder feminino, a sabedoria oculta e a dualidade entre a luz e a escuridão. 2. Asterisco asterisco Medusa asterisco asterisco. Na mitologia grega, Medusa era uma das 3 górgonas, seres míticos com serpentes em vez de cabelos e o poder de transformar quem os olhasse em pedra. Medusa foi decapitada por Perseu, e sua cabeça continuou a ser usada como um amuleto de proteção contra o mal. Ela simboliza o poder feminino e a capacidade de confrontar o medo e a adversidade. 3. Asterisco asterisco Pelé asterisco asterisco. Na mitologia havaiana, Pelé é a deusa dos vulcões e do fogo. Ela é retratada como uma mulher bela e feroz, que controla o poder dos vulcões e traz destruição e renovação à terra. Pelé representa a força da natureza e a dualidade entre a criação e a destruição, bem como a passagem do tempo e a transformação constante. 4. Asterisco asterisco Tiamat asterisco asterisco. Na mitologia babilônica, Tiamat é uma deusa primordial do caos e das águas, simbolizando a criação e a destruição. Ela é retratada como um dragão marinho gigante, cuja batalha com o deus Marduk resultou na criação do mundo como conhecemos.
Tiamat representa a dualidade cósmica e a natureza primordial do universo. 5. Circe. Na mitologia grega, Circe é uma feiticeira habilidosa que vive em uma ilha mágica e transforma os viajantes em animais com seus encantamentos. Ela simboliza a sedução, o poder da transformação e a dualidade entre a beleza e a periculosidade. Circe desafia as noções tradicionais de feminilidade e poder, destacando a complexidade das mulheres místicas. Essas lendas sobre mulheres místicas destacam a diversidade de figuras femininas encontradas em diferentes mitologias e culturas ao redor do mundo. Cada uma dessas personagens possui características únicas e simbolismos profundos, refletindo aspectos universais da natureza humana e do mundo espiritual. Essas histórias continuam a inspirar e intrigar as pessoas, oferecendo insights sobre o papel das mulheres na mitologia e na sociedade, assim como explorando temas de poder, sabedoria e misticismo. Era uma noite sombria e nebulosa na pequena vila de Adonfield. Os moradores sussurravam sobre a casa no final da rua, a residência da velha senhora conhecida apenas como a velha na cadeira de balanço. Diziam que ela era uma bruxa, uma criatura das trevas que se alimentava da energia dos vivos. Mas ninguém sabia ao certo a verdade por trás dos olhos vazios da velha senhora. Um jovem forasteiro, chamado Thomas, acabará de chegar na vila em busca de refúgio da tempestade que se aproximava. Ao passar pela casa da velha senhora, ele sentiu um arrepio na espinha e um frio na barriga. A casa parecia sussurrar seu nome, chamando-o para dentro. Com um misto de curiosidade e medo, Thomas decidiu bater a porta da casa da velha na cadeira de balanço. A porta rangeu lentamente abrindo-se diante dele, revelando um hall escuro e mofado. Ele adentrou a casa, sentindo uma presença sinistra pairando no ar. Ao chegar à sala de estar, deparou-se com a velha senhora sentada em uma cadeira de balanço, balançando-se para frente e para trás com um olhar vazio e perturbador. Seus olhos pareciam penetrar na alma de Thomas, sondando seus pensamentos e segredos mais profundos. A velha senhora quebrou o silêncio com uma voz rouca e sussurrante. Ela contou a Thomas a história de sua vida, de como ela fora amaldiçoada por uma bruxa ancestral a viver para sempre, alimentando-se da vida dos inocentes para sobreviver. Thomas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele percebeu que estava preso na casa da velha na cadeira de balanço, à mercê de uma entidade maligna além da compreensão humana. Ele tentou desesperadamente escapar, mas as portas e janelas da casa estavam trancadas, selando seu destino. A noite se arrastava lentamente, enquanto a velha senhora se aproximava cada vez mais de Thomas, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Ele viu sombras se contorcendo nas paredes, ouviu sussurros ininteligíveis ecoando pelos corredores sombrios da casa. Thomas sentiu o medo tomando conta de sua mente, suas lembranças mais sombrias ressurgindo para atormentá-lo. Ele viu figuras espectrais dançando ao redor da cadeira de balanço da velha senhora, rostos distorcidos e pálidos contorcidos em agonia. A velha senhora se levantou lentamente da cadeira de balanço, revelando um sorriso macabro em seus lábios enrugados. Ela estendeu a mão em direção a Thomas, convidando-o a se juntar a ela no mundo dos mortos, onde a escuridão reinava eternamente. Thomas sabia que sua única chance de sobreviver era enfrentar a velha senhora e quebrar a maldição que a aprisionava. Ele reuniu toda a coragem que lhe restava e confrontou a bruxa ancestral, desafiando-a a acabar com a sua existência miserável. Um combate sobrenatural se desenrolou naquela sala sombria, luzes bruxuleantes e sombras dançando em uma dança macabra. Thomas lutou com todas as suas forças, invocando poderes que desconhecia, enquanto a velha senhora lançava maldições e feitiços poderosos contra ele. Por horas a batalha prosseguiu, os destroços se acumulando ao redor deles, os gritos ecoando pela casa assombrada. Thomas sentia a energia se esvaindo de seu corpo, a escuridão ameaçando consumi-lo por completo. Mas então, em um momento de clareza e determinação, Thomas encontrou a brecha na defesa da velha senhora e lançou seu ataque final. Um raio de luz branca purificadora atravessou a sala, atingindo a velha senhora em cheio e despedaçando a maldição que a mantinha presa. A velha senhora soltou um grito angustiado, transformando-se em um monte de poeira e cinzas que se dissiparam no ar. Thomas respirou aliviado, vendo a sala voltar à sua forma original,
os móveis desgastados e o chiado da cadeira de balanço ecoando pelo ambiente vazio. Ele saiu da casa da velha na cadeira de balanço, sentindo-se exausto e aliviado por ter sobrevivido àquela noite de terror. Os moradores de Haddonfield olhavam para ele com reverência e temor, sabendo que ele havia enfrentado o mal e sobrevivido para contar a história. E assim, Thomas deixou a vila de Haddonfield para trás, levando consigo as memórias da velha senhora e da casa assombrada que assombrariam seus sonhos para sempre. A lenda da velha na cadeira de balanço permaneceu viva naquela pequena vila, lembrando a todos que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas da alma humana. Enquanto Thomas seguia pela estrada fora de Haddonfield, pôde sentir o peso das memórias que carregava consigo. A imagem da velha senhora na cadeira de balanço ainda ecoava em sua mente, suas palavras sussurradas à luz trêmula das velas ressoando como um eco sombrio. Ele tentava afastar os pensamentos sombrios, mas sabia que aquela experiência havia deixado marcas profundas em sua alma. À medida que o sol se punha no horizonte, Thomas encontrou abrigo em uma pequena hospedaria à beira do caminho. Os moradores o olhavam com curiosidade quando ele entrou, reconhecendo-o como o homem que havia sobrevivido ao terror daquela noite fatídica. Alguns sussurravam entre si, partilhando histórias e teorias sobre o que realmente acontecerá na casa da velha naquela noite. Enquanto jantava sozinho em um canto escuro da hospedaria, Thomas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O peso das memórias oprimia seu peito, tornando difícil respirar. Ele se perguntava se realmente havia escapado ileso daquele encontro com o mal ou se algo havia se prendido a ele, uma sombra invisível que o seguiria para sempre. Decidido a deixar para trás o passado e seguir em frente, Thomas pagou pela refeição e se retirou para seu quarto na hospedaria. Mas, antes que pudesse se entregar ao sono, uma batida suave na porta o fez estremecer. Com o coração acelerado, ele se aproximou cautelosamente e abriu a porta, esperando encontrar um dos moradores da vila em busca de respostas ou conforto. No entanto, para sua surpresa, não havia ninguém do lado de fora. Apenas a escuridão da noite se estendendo diante dele. Um arrepio percorreu sua espinha mais uma vez, e ele sentiu que não estava sozinho naquele quarto. Uma sensação de presença invisível o envolveu, fazendo com que ele se sentisse vulnerável e exposto. Antes que pudesse reagir, uma voz sussurrante ecoou em seus ouvidos, gelando seu sangue e fazendo com que todos os pelos de seu corpo se arrepiassem. "Você não escapou, Thomas", sussurrou a voz, carregada de um frio além do túmulo. "O mal ainda está com você, mesmo que não possa vê-lo." Thomas se sentiu paralisado pelo medo, incapaz de se mover ou falar. A presença invisível parecia se materializar ao seu redor, envolvendo-o em uma névoa escura que obscurecia sua visão. Ele sabia que tinha que lutar contra aquilo, mas suas forças estavam enfraquecidas pela exaustão e pelo terror que o consumia. Com um esforço sobre-humano, ele conseguiu reunir suas últimas reservas de coragem e gritou as palavras antigas que a velha senhora lhe ensinara, invocando a proteção das forças superiores contra o mal que o cercava. Uma luz brilhante rompeu no quarto, dissipando as trevas e afugentando a presença maligna que o havia assombrado. Ofegante e trêmulo, Thomas se viu novamente sozinho naquela hospedaria sombria. O suor escorria por seu rosto, e ele sabia que estava longe de ter escapado ileso daquele encontro sobrenatural. O mal que o seguirá da casa da velha senhora ainda o perseguia, procurando consumir sua alma e obscurecer sua mente. Decidido a não se render ao desespero, Thomas acendeu uma vela e pegou um pedaço de papel e uma pena, disposto a registrar cada detalhe daquela noite aterradora. Ele sabia que era a única maneira de manter o mal à distância, mantendo vivo o registro de sua luta contra as forças obscuras que o ameaçavam. Enquanto escrevia, suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua determinação era firme. Ele não permitiria que o mal o dominasse, não enquanto houvesse uma centelha de luz dentro dele. Cada palavra que ele traçava no papel era uma promessa silenciosa de resistência e coragem diante do desconhecido. Ao terminar de escrever, Thomas colocou o papel em um envelope lacrado e o guardou em seu casaco, próximo ao coração. Ele sentia que aquela memória deveria ser preservada, não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que ousavam enfrentar as trevas que espreitavam nas sombras. Com a sensação de missão cumprida, ele apagou a vela e se deitou na cama, esperando que o sono o acolhesse e lhe desse um breve alívio da tormenta que o assolava.
A luz do amanhecer penetrou pelas janelas da hospedaria, trazendo consigo uma sensação de renovação e esperança para o novo dia que se iniciava. Enquanto o sol raiava no horizonte, Thomas se levantou da cama, sentindo-se revigorado e determinado a continuar sua jornada. Ele sabia que o mal ainda o seguia, mas também sabia que possuía a força interior necessária para resistir às suas investidas. Com passos firmes e o coração corajoso, Thomas deixou a hospedaria para trás, pronto para enfrentar o desconhecido que o aguardava. A lenda da velha na cadeira de balanço permaneceria viva em Adonfield, mas ele estava determinado a escrever sua própria história, uma história de coragem e determinação frente às trevas que o desafiavam. E assim, sob o sol da manhã, Thomas partiu em direção ao horizonte, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino reservasse para ele. A estrada se estendia diante dele, cheia de promessas e perigos, mas ele estava disposto a seguir em frente, sabendo que sua jornada estava apenas começando. O vento sussurrava segredos antigos enquanto Thomas avançava, seus passos ecoando pela estrada vazia. Seus olhos brilhavam com determinação, seu espírito alimentado pela chama da aventura que queimava em seu peito. Cada passo o levava mais longe da segurança da hospedaria e mais perto do desconhecido. À medida que o sol subia no céu, iluminando seu caminho, Thomas recordava as histórias que ouvirá sobre as terras além de Adonfield. Contos de criaturas místicas, ruínas esquecidas e desafios inimagináveis invadiam sua mente, mas ele se mantinha firme. Sua vontade de enfrentar o desconhecido era mais forte do que qualquer medo que pudesse surgir. O caminho levava por campos verdes e florestas densas, onde sombras dançavam entre as árvores. Cada suspiro do vento parecia carregar uma mensagem, uma advertência sussurrada pelo próprio ambiente que o cercava. No entanto, Thomas recusava-se a ceder ao medo. Ele estava determinado a escrever sua própria história, a desafiar as trevas que tentavam se intrometer em seu caminho. À medida que a tarde se aproximava, o céu começou a se tingir de tons dourados e rosados, pintando um cenário de beleza indescritível. Thomas sentiu um calor reconfortante em seu coração, uma crença inabalável de que havia escolhido o caminho certo. Apesar das incertezas que o aguardavam, ele sabia que cada desafio seria uma oportunidade de crescimento e superação. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados, Thomas encontrou um abrigo improvisado para passar a noite. Sob o manto estrelado do céu noturno, ele refletiu sobre o dia que havia vivenciado. Cada passo, cada desafio superado, tinha moldado sua determinação e fortalecido sua coragem. Na calada da noite, com o vento sussurrando melodias misteriosas ao seu redor, Thomas adormeceu com a certeza de que o amanhã traria consigo novas aventuras e descobertas. Seu sonho era inundado por visões do desconhecido, de terras distantes e segredos antigos que aguardavam para serem desvendados. Ao amanhecer, Thomas despertou renovado, pronto para continuar sua jornada em direção ao horizonte. O dia prometia desafios e surpresas, mas ele estava determinado a enfrentá-los de cabeça erguida. Com o coração corajoso e os olhos fixos no futuro, ele sabia que cada passo o aproximava mais de sua própria lenda, uma história de coragem e determinação que ecoaria através dos tempos. E assim, com passos firmes e a bravura de quem desafia o destino, Thomas seguiu em frente, escrevendo página por página de sua própria história. A lenda da velha na cadeira de balanço podia permanecer viva em Adonfield, mas ele estava determinado a deixar sua marca no mundo, a ser lembrado como aquele que enfrentou o desconhecido com coragem e determinação, iluminando as trevas com a luz de sua própria jornada. E assim, sob o sol da manhã, Thomas partiu em direção ao horizonte, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino reservasse para ele. A estrada se estendia diante dele, cheia de promessas e perigos, mas ele estava disposto a seguir em frente, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Era uma vez uma trilha esquecida, escondida entre as sombras de uma densa floresta. Diziam que a trilha assombrada era evitada até mesmo pelos corajosos caçadores locais, que preferiam perder a presa a arriscar adentrar aquelas trevas sinistras. Os rumores que ecoavam pelas aldeias falavam sobre uma antiga maldição que pairava sobre a trilha, uma maldição que condenava qualquer um que se aventurasse por seus caminhos tortuosos.
Um jovem aventureiro, chamado Oliver, não acreditava nas superstições locais. Ele ouvira falar sobre os perigos da trilha assombrada, mas sua sede por emoção e sua arrogância o levaram a desafiar as lendas e explorar a trilha proibida. Com sua mochila nas costas e uma lanterna em mãos, Oliver embarcou em sua jornada rumo ao desconhecido. Assim que adentrou a densa floresta, um arrepio percorreu sua espinha. O silêncio que pairava no ar era perturbador, apenas quebrado pelo som de sua própria respiração ofegante. À medida que avançava, galhos secos estalavam sob seus pés, como se a própria floresta tentasse alertá-lo para que desistisse daquela empreitada perigosa. A luz da lanterna mal conseguia penetrar a escuridão que envolvia a trilha, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Oliver sentia como se olhos invisíveis o observassem de todos os lados, fazendo seu coração bater mais rápido a cada passo dado. Entretanto, o brilho de uma luz distante o incentivou a continuar. Ele avistou uma pequena cabana abandonada à beira da trilha, suas tábuas podres rangendo com o vento noturno. A curiosidade de Oliver o impulsionou a explorar o interior da cabana, ignorando a sensação de que não estava sozinho ali. Dentro da cabana, ele encontrou velhos móveis empoeirados e fragmentos de velhas fotografias desbotadas. Uma sensação de melancolia o envolveu enquanto imaginava a história por trás daquele antigo refúgio, enfraquecido pelo tempo e esquecido pelo mundo. Mas antes que Oliver pudesse investigar mais a fundo, um som arrepiante ecoou de fora da cabana, congelando seu sangue nas veias. Era um sussurro fraco e distorcido, como se viesse de alguém que já não pertencia mais a este mundo. Oliver hesitou por um momento, seu instinto o implorando para fugir dali antes que fosse tarde demais. Contudo, sua teimosia o dominou, fazendo com que ele decidisse investigar a fonte daquele sussurro macabro. Ele emergiu da cabana e se deparou com uma figura pálida e espectral parada à beira da trilha. Seus olhos vazios o encaravam com uma intensidade gélida, fazendo Oliver sentir seu coração congelar de medo. O ar ao redor parecia pesado e opressivo, como se a própria presença da figura sugasse a vida e a esperança do local. Com uma coragem trêmula, Oliver se aproximou da figura, sua voz falhando ao perguntar quem era e o que queria. Mas a figura permaneceu em silêncio, apenas estendendo uma mão ossuda na direção da trilha adiante. Um calafrio percorreu a espinha de Oliver, quando ele percebeu que a figura estava apontando na direção da parte mais sombria e sinistra da trilha, onde a escuridão parecia se solidificar em algo mais do que apenas trevas naturais. A tentação de desvendar o mistério e superar seus medos era forte demais para ser ignorada. Com um nó na garganta, Oliver seguiu pela trilha assombrada, guiado pela terrível figura pálida que o liderava através das sombras. Cada passo era uma luta contra o medo e o desconhecido, enquanto o ar ao redor parecia vibrar com energia sombria. À medida que avançava, Oliver começou a ouvir suspiros desesperados e gemidos angustiados, ecoando pelas árvores. Almas torturadas pareciam sussurrar palavras de dor em seus ouvidos, fazendo com que sua mente se enchesse de imagens macabras e perturbadoras. O terror o envolvia como uma mortalha, sufocando sua esperança e iluminando os cantos escuros de sua mente. A trilha sinistra parecia se estender infinitamente, suas curvas e reviravoltas desafiando a sanidade de Oliver a cada passo dado. Sombras se contorciam e dançavam ao seu redor, criaturas indescritíveis espreitavam nas sombras, observando-o com olhos famintos e malévolos. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de sofrimento e terror, a trilha o conduziu a um claro na floresta. No centro, erguia-se uma antiga mansão, sua arquitetura decadente e macabra, fazendo com que Oliver congelasse com o horror que sentia. A mansão parecia pulsar com uma energia negra e sinistra, como se suas paredes fossem feitas de pesadelos congelados no tempo. A figura pálida que tinha sido sua guia desapareceu diante dos portões da mansão, deixando Oliver sozinho diante da promessa de mais horrores por vir. Sua mente gritava para que ele fugisse, para que deixasse tudo para trás e nunca olhasse para trás. Mas seu corpo avançava, impulsionado por uma força desconhecida que o obrigava a enfrentar o que quer que aguardasse dentro daquela mansão amaldiçoada. Ao entrar na mansão, Oliver foi recebido por um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo som de seus passos, ecoando pelos corredores imensos e vazios. A escuridão era opressiva,
as sombras se enrolando ao seu redor como garras invisíveis prontas para agarrá-lo a qualquer momento. Uma brisa gelada sussurrava pelas janelas quebradas, carregando consigo murmúrios de almas perdidas e lamentos de dor eterna. À medida que explorava os cômodos da mansão, Oliver encontrou evidências de um passado sombrio e macabro. Salas torturadas por móveis quebrados, retratos desfigurados de figuras desconhecidas e corpos em decomposição que pareciam desafiar a morte. A atmosfera era carregada com o peso de séculos de sofrimento e tormento, fazendo com que Oliver sentisse o desespero se infiltrar em sua alma. Em um dos quartos mais afastados, Oliver encontrou um diário antigo, suas páginas amareladas cobertas de escrita trêmula e manchada. O diário contava a história de uma jovem mulher que tinha vivido na mansão séculos atrás, uma mulher cuja sede de poder a levou a fazer um pacto com forças além da compreensão humana. A mulher descrevia em detalhes horripilantes os rituais sangrentos e as oferendas macabras que ela realizava para manter sua juventude eternamente. À medida que Oliver lia as palavras perturbadoras do diário, ele começou a sentir uma presença malévola se aproximando dele, uma presença que não era visível aos olhos, mas podia ser sentida como um frio intenso que gelava sua essência até os ossos. Sussurros sibilantes ecoavam ao redor dele, instigando-o a se juntar à legião de almas atormentadas que vagavam pela mansão, à procura de redenção impossível. Com o coração pesado de horror e desespero, Oliver compreendeu que a trilha assombrada não era apenas um caminho físico, mas sim um portal para um reino além da compreensão humana, um lugar onde as trevas reinavam eternamente, e o mal puro se deleitava com a agonia dos incautos, que se atreviam a desafiar seus limites. E assim, preso na teia sinistra da trilha assombrada, Oliver percebeu com terror crescente que seu destino estava selado, condenado a vagar pela eternidade na companhia de almas perdidas e entidades insidiosas que o aguardavam nas sombras. A escuridão o engoliu, sua mente mergulhando em um abismo de terror sem fim. E assim, a trilha assombrada reclamou mais uma vítima, acrescentando seu nome à lista interminável de almas enredadas em seu abraço gélido e eterno. E enquanto a noite caía sobre a floresta silenciosa, o vento sussurrava o nome de Oliver, ecoando para sempre pelas colinas escuras e sinistras da trilha proibida. Mas o que parecia ser o fim para Oliver revelou-se, na verdade, o início de uma jornada inesperada. Enquanto suas pernas buscavam desesperadamente um caminho para escapar daquele pesadelo, uma luz fraca e distante começou a penetrar a escuridão que o envolvia. Oliver, ainda lutando contra o desespero e o medo, seguiu a luz como se fosse sua última esperança. A cada passo, a névoa espessa se dissipava gradualmente, revelando contornos indistintos de árvores retorcidas e sombras dançantes. A luz, cada vez mais brilhante, guiou Oliver por um labirinto de caminhos tortuosos, onde sons desconhecidos sussurravam em seu ouvido, tentando convencê-lo a desistir. Mas uma determinação feroz o impelia a continuar, a desafiar as forças que tentavam aprisioná-lo naquela escuridão implacável. À medida que avançava, memórias esquecidas e emoções há muito tempo enterradas ressurgiram na mente de Oliver. Lembranças de um passado distante, de amores perdidos, de promessas quebradas. E entre essas lembranças, uma voz familiar ecoava suavemente, como um farol em meio à tempestade. A luz finalmente o levou a uma clareira banhada pela lua pálida, onde uma figura enigmática o aguardava. Era uma mulher de longos cabelos escuros e olhos profundos, carregando consigo uma aura de sabedoria ancestral. Seu olhar transmitia uma mistura de compaixão e determinação, como se soubesse o peso que Oliver carregava em sua alma atormentada. Oliver, filho perdido das sombras, você finalmente despertou do sono profundo que o assombrava, disse a mulher com voz suave, mas firme. A trilha que você percorreu é apenas o reflexo de seus medos mais profundos, de suas dúvidas e arrependimentos. Mas você tem a escolha de transcender essa escuridão, de encontrar a luz que sempre esteve dentro de você. Oliver olhou nos olhos da mulher, sentindo uma mistura de temor e esperança pulsando em seu peito. As palavras dela ecoavam dentro dele, desafiando as correntes que o aprisionavam na névoa do desconhecido. Ele sabia que aquela era sua chance de redenção, sua oportunidade de romper com um ciclo interminável de desespero e solidão. Com um suspiro profundo, Oliver tomou a decisão de enfrentar seus demônios internos,
de confrontar as sombras que o assombravam há tanto tempo. Ele ergueu-se, erguendo o olhar para o horizonte distante, onde a luz da aurora começava a despontar. Era a hora de deixar para trás o passado sombrio e abraçar um novo amanhecer, cheio de possibilidades e renovação. A mulher sorriu de forma enigmática, como se soubesse que Oliver havia encontrado a chave para sua própria libertação. Com um gesto de mão, ela abriu uma passagem entre as árvores envoltas em sombras, revelando um caminho iluminado pela esperança e coragem. Oliver deu um passo hesitante, sentindo a luz reconfortante envolvê-lo como um abraço caloroso. À medida que atravessava a passagem, as sombras que o haviam perseguido por tanto tempo pareciam desvanecer-se, dissipando-se no ar como fumaça ao vento. Ao emergir do outro lado, Oliver se viu de pé em um campo verdejante, banhado pela luz suave do sol nascente. O ar fresco encheu seus pulmões, trazendo consigo fragrâncias de flores e terra molhada. E naquele instante, ele soube que estava livre, que havia deixado para trás o peso de seu passado tormentoso. A mulher sorriu mais uma vez, desta vez com um brilho de orgulho nos olhos. Ela ergueu a mão em despedida, desaparecendo lentamente diante dos olhos maravilhados de Oliver. Mas sua presença permaneceu gravada na mente dele, como um lembrete constante de que a luz sempre é mais forte que as sombras. Oliver olhou para o horizonte infinito, sentindo um novo propósito pulsar em seu peito. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar, que ainda havia desafios a enfrentar e redenção a buscar. Mas agora, ele carregava consigo a certeza de que a luz sempre estaria ao seu lado, guiando-o nas horas mais sombrias. E assim, Oliver partiu em direção ao desconhecido, com a esperança como seu companheiro de viagem e a determinação como sua bússola. Enquanto seus passos ecoavam pela paisagem serena, o vento sussurrava seu nome com uma melodia suave, levando consigo a promessa de um novo amanhecer repleto de possibilidades infinitas. Oliver sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Ele tinha aprendido com as provações do passado que cada desafio era também uma oportunidade de crescimento. E, com essa convicção, ele avançava, com passos firmes e coração aberto para o que quer que o destino reservasse para ele. À medida que caminhava, Oliver percebia as nuances da paisagem que o cercava. As cores do céu em constante mudança, as árvores que balançavam suavemente ao vento, o canto dos pássaros que ecoava pela floresta. Tudo parecia estar em harmonia, como se a natureza estivesse ali para guiá-lo em sua jornada. Em meio à sua caminhada, Oliver se deparou com um riacho cristalino que cortava seu caminho. A água fluía suavemente, refletindo os raios do sol que se filtravam pelas folhas das árvores. Ele se ajoelhou à beira do rio, sentindo a frescura da água em suas mãos. Por um momento, tudo pareceu em paz, como se o universo estivesse lhe concedendo um instante de tranquilidade, antes de mais desafios surgirem em seu horizonte. Levantando-se, Oliver seguiu adiante, com o som do riacho como uma trilha sonora reconfortante em sua jornada. A cada passo, ele se sentia mais conectado com a natureza, mais consciente de seu papel no mundo e da importância de cada escolha que fazia. O sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Oliver sabia que precisava encontrar um lugar para descansar durante a noite. Encontrou uma clareira perfeita sob a copa de uma árvore antiga, onde decidiu montar acampamento. Enquanto acendia uma fogueira para se aquecer, Oliver mergulhou em seus pensamentos. Refletiu sobre sua jornada até aquele momento, sobre os obstáculos superados, as lições aprendidas e as amizades que fizera ao longo do caminho. Cada experiência o havia moldado e fortalecido para o que estava por vir. Na luz crepuscular, Oliver sentiu uma presença ao seu lado. Ele olhou para cima e viu uma coruja pousada em um galho acima dele. Seus olhos brilhavam com sabedoria ancestral, parecendo ver diretamente em sua alma. A coruja voou suavemente em direção a Oliver e pousou em seu ombro. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se estivesse recebendo uma bênção silenciosa da natureza. Em seu olhar, viu a promessa de orientação e proteção, um lembrete de que mesmo nas noites mais escuras, a luz sempre estava presente, se ele buscasse com o coração aberto. Com a coruja ao seu lado, Oliver adormeceu sob o manto estrelado do céu, seu corpo descansando, enquanto sua mente ainda estava em alerta para o que o futuro lhe reservava. Ao amanhecer, a coruja o acordou com um suave farfalhar de suas asas.
Oliver abriu os olhos para ver os primeiros raios de sol pintando o céu de tons pastéis. Sentindo uma nova energia tomar conta de si, ele se levantou, agradecendo a coruja por sua visita e orientação. Decidido a continuar sua jornada, Oliver desfez o acampamento e seguiu em frente, com a coruja voando à sua volta como uma guardiã silenciosa. Cada passo que dava parecia mais firme, cada desafio que surgia em seu caminho era agora encarado com coragem e confiança. Enquanto a paisagem mudava diante de seus olhos, Oliver também sentia uma transformação interna acontecendo. Ele compreendia que a luz não era apenas um guia externo, mas também uma chama que ardia em seu próprio ser, alimentada pela esperança e pela determinação que ele carregava consigo. E assim, com a coruja como sua companheira e a certeza de que a luz nunca o abandonaria, Oliver continuou em sua jornada em direção ao desconhecido, com a convicção de que cada passo o aproximava pouco mais de sua redenção e de um novo amanhecer repleto de possibilidades infinitas.